Está no ar agora o programa Mais Saúde da ACOM, Associação de Combate ao Câncer do Centro-Oeste de Minas. No programa de hoje nós vamos falar sobre um tema muito interessante com o Dr. Otávio Valadares de Oliveira, que é advogado da ACOM. Nós vamos trazer para vocês quais benefícios que a justiça, enfim, que vocês têm direito, vocês pacientes oncológicos ou que conheçam algum paciente oncológico, eles têm direito a vários benefícios que nesse programa de hoje a gente vai trazer um a um e as formas como conseguir cada um deles. Então, você é meu convidado para assistir o programa que está apenas começando. Bom, e o programa Mais Saúde de hoje é com o Dr. Otávio Valadares de Oliveira, ele é o advogado aqui da ACOM e vem trazer dicas muito importantes, muito valiosas para vocês que estão assistindo o programa, para vocês que são amigos da ACOM. Dr. Otávio, seja muito bem-vindo. Primeiramente, obrigado. Queria agradecer a sua participação aqui conosco no programa, porque eu tenho certeza que os assuntos que nós vamos abordar são de muita utilidade para todos que nos assistem. Primeiramente, queria que o senhor se apresentasse, para quem não o conhece. Muito bem. Olá a vocês que nos assistem. O meu nome é Otávio Valadares, conforme o Paulo já disse, e já tem alguns anos que a gente está aqui na ACOM, na militância juntamente com a diretoria administrativa, juntamente com todos aqueles que trabalham em prol do portador da doença oncológica, portador do câncer. E é um prazer muito grande estar com você e espero realmente que a gente possa, nesse curto prazo de tempo, esclarecer a vocês algumas dúvidas que referem-se aos seus direitos. Ótimo. Doutor Otávio, então, para começarmos, eu queria que o senhor falasse, lembrando que todos esses casos, eles estão relacionados de alguma forma com o paciente oncológico, alguns benefícios que ele tem direito, assim como, até com licença aqui, deixa eu mostrar para o pessoal de casa, a gente tem essa cartilha aqui na ACOM, que a gente vai falar tudo em cima dela, inclusive trazendo esses direitos que o paciente tem. Para a gente começar, eu queria que o senhor falasse um pouco do auxílio-doença. Quando o paciente é diagnosticado, quando a pessoa é diagnosticada com câncer, o que muda e como funciona o auxílio-doença para esses casos? Bom, no caso do portador de doença oncológica, portador do câncer, ele precisa necessariamente ter vamos dizer assim, um laudo médico, eles chamam de atestado, mas pela complexidade do conteúdo desse atestado, que tem que ser assinado pelo médico e com validade não superior a 30 dias, ele irá procurar o INSS, vai passar por uma perícia médica, aí sim o perito do INSS vai estipular o tempo que ele terá de ficar, vamos dizer assim, afastado do trabalho. Uhum. E nesse período que ele ficar afastado do trabalho, que ele não tem a condição de trabalhar, então o INSS vai garantir para ele após o 15º dia ou após o 30º dia, esse auxílio que se chama auxílio-doença. Então ele vai receber todo o tempo que ele permanecer nessa condição de não poder trabalhar, ele vai ter o auxílio-doença que é pago pelo INSS. E o valor é calculado de acordo com os ganhos dessa pessoa. Às vezes um salário mínimo, ou se ele ganha mais, será calculado então com base no salário que eles têm registrado em sua carteira. E é necessário esclarecer também que para o portador do câncer não há necessidade de ter a carência de 12 meses que é exigido dos demais. Então não há essa necessidade dessa carência. E no caso da aposentadoria por invalidez, o que muda do benefício do auxílio-doença para a aposentadoria? A aposentadoria por invalidez, o que acontece? Então, suponhamos que esse portador de doença ele está já no gozo do auxílio-doença. Então, comprova-se que a capacidade dele do trabalho não é mais temporária, já passa a ser uma incapacidade permanente. Então, se a capacidade for provada que ela é permanente, a incapacidade para o trabalho seja permanente, aí sim ele vai ser aposentado com o título de aposentadoria por invalidez. Mas isso é verificado logo após o início do auxílio-doença ou numa perícia que aconteça novamente eles detectam essa? Às vezes pode acontecer que na primeira perícia é constatado que eles realmente o caso é grave e é de invalidez permanente. Uhum. Então, nesse caso, ele já continua já com a aposentadoria.
Então, a aposentadoria por invalidez pode ser constatada de imediato ou o que o caso venha a agravar. Então, se constata, constatada a invalidez permanente, desde que seja permanente, e sim ele vai para a aposentadoria a título de invalidez. E isso pode ser tanto na primeira perícia como depois no retorno, alguma coisa desse sentido? Pode ser tanto na primeira perícia ou um ano após, 2 anos após, 1 mês após, desde que se constata que realmente ele não há condições para desenvolver as suas atividades normais, né, as que ele vinha exercendo, aí sim ele vai ser aposentado por invalidez. Ok. Outro benefício que eu queria que você explicasse é a renda mensal vitalícia. Bom, a renda mensal vitalícia, ela pode ser comparada com a aposentadoria por invalidez e há também casos especiais, né, da pessoa que seja portadora de doença oncológica ou mesmo de invalidez, que tenha acima de 67 anos, 65, 67, porque agora existe uma nova lei que quer passar para 69 anos. Essa pessoa que nunca contribuiu para o INSS, nunca pagou, né, qualquer espécie de contribuição, existe uma faculdade que a lei permite, né, que a LOAS permite, que a pessoa que não tenha renda, certo, que seja com estado avançado da doença, né, que esteja com essa idade, e que a renda familiar, a renda do grupo familiar, o que vale dizer o seguinte: se possuímos 5 pessoas na família que trabalham, a média desse salário, dessas 5 pessoas, não ultrapassar 1/4 do salário mínimo, aí sim essa pessoa terá essa renda vitalícia do INSS no valor de um salário mínimo, mesmo que nunca tenha contribuído para a Previdência. Então, ele lá que provar a necessidade, né, que ele não tenha a capacidade para o trabalho, né, e também a renda familiar, que não pode ultrapassar 1/4 do salário mínimo. Aí sim ele vai receber, né, esse auxílio do INSS de um salário mínimo mensal, né, enquanto ele tiver. E um detalhe interessante, que esse valor que ele recebe, esse a título de renda vitalícia, não se inclui, ele não terá direito de receber o 13º salário, como também esse valor que ele recebe, ele não dá direito de passar para os dependentes, né? O que vale dizer que não vai gerar uma renda para os dependentes caso ele venha a falecer. Então, simplesmente, somente esta pessoa, ele terá o direito a esse salário. Então, ele não repassa nem a título de pensão, a qualquer outro título para os dependentes, tá? Somente para a pessoa. E dos principais benefícios, doutor Otávio, há algum deles, por exemplo, um filho, né? A mãe trabalha e o filho é acometido por uma doença oncológica. Sim. Tem algum desses benefícios que a mãe, enquanto trabalhadora, tem direito? Bom, o benefício que a mãe vai ter direito, né, que desde que ele seja dependente da mãe, comprovada juntamente ao INSS, ela vai ter todos os direitos normais, tipo de saque de fundo de garantia, de PIS, PASEP, certo? Ela vai ter isso. E a criança, se ela tiver até 10 anos ou até 16 anos, que for portador dessa doença, ela também se encaixa nesse que eu acabei de falar com você, né? Desde que a renda familiar... ele também encaixa nesse mesmo item, né? Que ele vai ter essa renda também, né? Enquanto perdurar a doença. Né? Aí ele vai ter, no caso da criança e do adolescente também, ele terá essa mesma garantia desse rendimento, desde que a renda familiar não ultrapasse 1/4 do salário mínimo. O senhor falou, e até coincidentemente a nossa próxima pergunta, a respeito do saque do FGTS. Como que a pessoa deve proceder para conseguir esse benefício? Olha, primeiramente, todos os benefícios que ele for procurar, né, primeiramente ele terá que ter esse laudo médico, né, de que comprova essa situação, ou que o seu dependente, né, que esteja escrito no INSS, eu sou dependente na declaração de imposto de renda, seja cometido essa doença, ele terá direito ao saque. A documentação, o principal de todos, né, a gente fala que sem o qual ele não vai conseguir, é esse laudo médico, que tem que esclarecer a doença, o tipo de doença, o grau da doença, né, como que está realmente o estado do paciente. Aí ele vai dirigir a Caixa de posse desse atestado, desde que ele não possa ser acima de 30 dias, ele tem validade de 30 dias. Ele vai dirigir a Caixa e a Caixa Econômica Federal vai fornecer para ele a relação da documentação. Aqui na nossa cartilha já fala de um pouco da documentação, mas
tenhamos que ter que cada caso é um caso, né? Não quer dizer que seja generalizado para todos. Então, cada caso são individuais, tem que ser analisado de forma individual. Ok, são inúmeros benefícios, tem mais perguntas aqui, coisas inclusive que eu tenho certeza que às vezes você não sabia, né? E como são benefícios, estão disponíveis, vale a pena correr atrás de cada um deles. A gente vai fazer um pequeno intervalo e na volta a gente vai falar sobre esses e muito mais com o Dr. Otávio Valadares, que é o advogado aqui da ACOM. Então não sai daí que o programa Mais Saúde volta já já. Há 20 anos nascia a ACOM, Associação de Combate ao Câncer do Centro-Oeste de Minas. A entidade nasceu do coração de pessoas que percebiam a crescente dificuldade enfrentada pelos portadores de câncer e seus familiares. Sem fins lucrativos, políticos ou religiosos, a ACOM atualmente assiste a uma população estimada em 1.500.000 pessoas, em 86 cidades do Centro-Oeste de Minas, Alto São Francisco e parte do Sudoeste do estado. A associação trabalha para garantir a assistência e promover o tratamento oncológico na região, visando assim o bem-estar e a melhor qualidade de vida de quem convive com o câncer. Seu primeiro objetivo foi a construção do Hospital do Câncer, que hoje possui 5.000 metros quadrados de área, com cirurgia, radioterapia e quimioterapia, entre outras formas de atendimento que somam mais de 250 mil por ano. A ACOM oferece gratuitamente acolhimento, hospedagem, alimentação, cuidados, enfermagem 24 horas e entretenimento diariamente a 80 pessoas em tratamento através da Casa de Apoio ao Portador de Câncer, que foi construída também pela entidade através das doações de cidadãos solidários. Também muito importante é a assistência aos pacientes oncológicos durante o processo de diagnóstico, tratamento e reabilitação. Para isso, a entidade possui e oferece o Centro Assistencial e o Centro de Reabilitação Oral, onde são realizados atendimentos odontológicos, de fisioterapia, fonoaudiólogos, nutricionais, psicológicos, cuidados paliativos e o correto direcionamento dos pacientes e ações complementares através do serviço social. Com a missão de prevenir o câncer e descobri-lo o mais cedo possível, a entidade investe em ações preventivas e educativas, mantém equipe especializada e uma van totalmente equipada para levar diariamente às comunidades orientações, palestras e atendimentos que somam mais de 10 mil anualmente. Para custear todos esses trabalhos, investimentos necessários e prestar um atendimento de qualidade a quem convive com o câncer e que custam mensalmente para a ACOM mais de R$500 mil, temos o telemarketing para buscar doações junto à população, uma vez que a entidade vive e se mantém através destas doações. Além disso, temos o Bazar Beneficente ACOM, onde roupas, calçados, utensílios domésticos são revendidos em prol da associação. O que você não usa mais pode ser doado e salvar vidas. Novamente, com o apoio da população, estamos iniciando o Centro de Diagnóstico, sendo a primeira fase o Centro da Mulher. Se você já doou, continue a doar e não pare. Se ainda não doou, venha fazer parte desse time de doadores. ACOM, há 20 anos na luta contra o câncer pela vida. Apoie você também. 37 3512 1525. Olá, estamos de volta com o programa Mais Saúde. Hoje recebendo o Dr. Otávio Valadares de Oliveira, que é o advogado da ACOM, e está falando hoje sobre os principais direitos de quem é paciente de câncer, quem é paciente oncológico, e que muitos desses eu tenho certeza que vocês não sabiam, que são direitos inclusive, né, como eu havia dito, e que hoje a gente está aqui esclarecendo, como por exemplo, Dr. Otávio, isenção de imposto de renda, como funciona? Olha, o portador da doença oncológica, como também o portador de doenças graves, de moléstia grave, ele tem sim o direito à isenção do imposto de renda. Mas há uma observação interessante. Para ele conseguir essa isenção do imposto de renda, mais uma vez, né, o laudo médico, que é muito importante, ele irá dirigir à Receita Federal, ela vai fornecer um requerimento, ele vai preencher esse requerimento e levar na fonte pagadora. E um detalhe, o rendimento de aposentadoria. Não o rendimento do trabalho, não. Somente o rendimento de aposentadoria. E sim, ele vai com esse requerimento na fonte pagadora, seja no INSS, ou empresa, seja o Estado, seja a prefeitura, né, o órgão, a fonte que realmente ele paga aquele rendimento, e posse desse requerimento, apresentar a documentação necessária, aí sim ele vai ter isenção. No final do ano, quando ele for fazer a declaração de ajuste, né, que geralmente se faz até 30 de abril, ele vai informar no campo específico do formulário de imposto de renda que ele é portador dessa doença, exatamente para evitar que ele venha a cair na malha fina. Porque a Receita Federal lhe dá o requerimento e tudo, mas ela não acompanha se realmente ele levou isso para frente, se deu um andamento ou não. Tá certo? Então é necessário que quando ele for fazer a declaração de ajuste,
ele prestar essas informações para a Receita Federal. Ótimo. E com relação aos planos de saúde, é muito comum isso? Acho que essa é a pergunta um pouco mais polêmica, porque tem várias pessoas que se queixam de que sempre pagaram plano de saúde e quando mais precisaram para um tratamento oncológico, alguma coisa um pouco mais específica, os planos se negaram. Aí tem que entrar, né, com ação, enfim. Como que funciona isso? Realmente é necessário procurar um advogado para que ele consiga ou alguns casos não? Olha, eu posso falar para você que esse eu senti na pele com o plano de saúde, porque eu passei por isso, não com a doença oncológica, mas com uma doença grave que necessitei do amparo do meu plano de saúde e à primeira vista foi negado. Por quê? Porque depende do contrato que é assinado. O contrato que eu tenho com o plano de saúde é que vai indicar o que o plano de saúde vai me fornecer ou não. Há cláusulas, contratos que ele não fornece prótese, órtese, então ele não fornece. Há casos que não. Mas a justiça manda que ele se faça. Né? Igual, por exemplo, seria a mesma coisa de você chega faz o seguro do seu carro, né? Vamos dizer assim, chega na oficina, o seguro fala assim, eu vou pagar para você o mecânico, eu vou pagar o combustível, o óleo que ele gasta, mas as peças eu não vou te dar. Né? Então aí vem-se o judiciário que faz com que o plano de saúde te dê totalmente a assistência necessária. Porque não faz você autorizar o hospital, o anestesista, etc., e não fornecer a prótese que você precisa. Então, nesses casos, depende de cada cláusula do contrato. Mas, às vezes, mesmo não existindo no contrato, se for caso de a cirurgia reparadora, eles estão obrigados a fornecer. Então, o aconselhável é procurar um advogado que aí ele vai saber os... Isso, que aí ele vai saber analisar o seu contrato, para saber realmente qual o direito que você tem, né, dentro do seu contrato, mas o judiciário tem colaborado bem nesse sentido. Se você realmente tem a necessidade da prótese, eles sempre têm dado a causa positiva para o portador de doença. E com relação ao judiciário, o paciente oncológico tem alguma prioridade dentro? Tem. Tanto o paciente oncológico, né, como se consta mais também o que está na lei, a partir dos 65 anos, ele tem a prioridade do andamento processual. E é muito simples que isso basta quando você for entrar com a ação, ou o seu advogado, for apresentar a sua ação, ele vai fazer um requerimento ao juiz, né, requerendo dele o andamento preferencial. Automaticamente o juiz vai conceder pela idade, desde que você comprove realmente a idade e a necessidade, o juiz concede, e inclusive é muito interessante que até a cor da capa do processo é diferente. Né? Já para determinar exatamente para determinar a prioridade. Então é muito fácil, não tem nenhuma complicação nesse sentido. Ok. Quitação de financiamento habitacional. Como que funciona? Essas pessoas, como elas devem proceder? Olha, a quitação do habitacional é também de acordo com o contrato. Quando você faz o financiamento, junto com aquele contrato que você assina, com as prestações que você paga um percentual que se refere ao seguro, né? Se chama seguro habitacional. Quando você é cometido de uma doença grave, né, o câncer ou outras doenças também, que seja realmente grave e seja comprovado com esse laudo médico, né, que seja comprovado, e se no contrato de financiamento esse paciente, né, esse doente, informou que a renda dele seria o 100% para garantir o financiamento, então sim, ele tem a quitação total do financiamento. No caso, por exemplo, vamos supor marido e esposa. O marido entrou com 90% da renda e a esposa com 10% da renda. Então, o marido foi acometido da doença. Então, ele irá quitar 90% do financiamento. Né? Então, ele será quitado. Por quê? Porque nesse seguro que ele paga, né, o seguro habitacional, assume-se, então, essa condição e quita-se o financiamento. E a gente falou a respeito do FGTS. E com relação ao PIS/PASEP, como funciona? Mesma forma, também da mesma forma. O PIS você vai retirar na Caixa Econômica Federal e o PASEP junto ao Banco do Brasil. Mas aí existe um detalhe muito interessante que eu falo sempre que cada caso é um caso, porque aí existe uma discussão, vamos dizer assim, uma certa mimosidade nesse sentido, porque muitos exigem que para fazer o saque das cotas, ele teria que ser cadastrado no PIS e no PASEP antes de 1988. Então, há ainda essa discussão nesse sentido,
Então, ele terá que procurar a Caixa Econômica Federal ou o Banco do Brasil, né, para ver se realmente é em qual situação que ele vai enquadrar. Mas sempre de posse desse laudo médico. Né? Isso é de suma importância. Em todos os casos, o laudo é a chave para todas as portas, vamos dizer assim. Né? Tanto no Banco do Brasil como na Caixa. Há que se comprovar essa condição realmente, que eu não tenho essa incapacidade, que eu necessito desse dinheiro. Compra de veículo com isenção de IPI, como que funciona? Bom, o veículo, tanto da isenção do IPI, do ICMS e IPVA, também há que se provar essas condições. Aí é um pouco mais complicado, porque ele tem uma série de formulários que tem que preencher, provar a condição de doença e que o veículo tenha necessidade de sofrer alguma adaptação. Então, vamos dizer assim, que para adquirir o veículo, ele tenha que ter uma deficiência nos membros inferiores ou nos membros superiores. Então, o carro tem a necessidade de ter alguma adaptação. Então, tem que provar que eu não consigo dirigir o carro comum. Então, eu tenho que ter essa adaptação. Essa adaptação pode ser de fábrica ou pode ser que você compre esse carro com essa isenção e leve na oficina e faz as adaptações necessárias. Então, você tem a isenção do IPI junto à Receita Federal, do ICMS e do IPVA junto ao Estado. Agora, é preciso também lembrar que cada Estado tem a sua legislação específica. Né? Cada Estado tem a sua legislação que determina a isenção ou não da isenção, do IPVA e assim por diante. Mas, então, é isso. O veículo tem que ter alguma adaptação. Tá certo? Então, vamos colocar que seria a deficiência nos membros inferiores e nos membros superiores para que realmente ele possa adquirir esse veículo com isenção. E com um detalhe, essa isenção ele pode usar uma única vez. Mas se no decorrer da sua vida, né, vamos dizer assim, se esse veículo estiver constando com mais de 3 anos e ele ainda tiver a necessidade do veículo, aí sim ele pode usar novamente. Então, vale dizer que 3 anos depois é que ele pode usar novamente esse benefício. Ok. Bom, são muitas perguntas, né? São vários benefícios, enfim. Tem 2 que eu acho que o nosso tempo está um pouco curto, acho que não vai dar tempo, mas se pudéssemos falar rapidamente, doutor Otávio, que é a cirurgia plástica de mama para as mulheres que fazem, né, que têm câncer de mama, e medicamentos especiais gratuitos. A gente consegue falar rapidamente como conseguir esse benefício? Bom, o SUS, né, garante esse medicamento, e quando o SUS não consegue garantir esses medicamentos, nós temos as instituições, né, que a ACON e tantas outras pelo mundo afora, né, que ajudam exatamente nesse benefício. A cirurgia, não vamos falar simplesmente a cirurgia de mama, vamos falar da cirurgia de um modo geral, desde que seja cirurgia reparadora, tá? A cirurgia reparadora, os planos de saúde têm que cobrir, o SUS tem que cobrir, tá certo? Então, desde que seja reparadora. Se for simplesmente estética, então a pessoa não se arca com seus benefícios. Sendo reparadora? Sendo reparadora, qualquer plano de saúde tem que fazer a cobertura, o SUS tem que fazer a cobertura, né? Agora, se for só ambiente de estética, não há como. Ok. Eu gostaria também de aproveitar esse pouco prazo de tempo, de falar com você da questão do fundo de garantia. Que aquele que é filiado no regime do fundo de garantia, que é portador da doença grave, de moléstia grave, ou que tenha o seu dependente, ele também tem direito a esse saque do fundo de garantia. E com um detalhe, ele vai sacar todas as contas, né, que estiver, do emprego atual, e se persistir a doença, essa necessidade, ele pode fazer quantos saques for necessário. Ok? Só mesmo para esclarecer, para complementar. Importantíssimo. Bom, mais uma vez gostaria de agradecer, doutor Otávio, sua participação e dizer que esse programa ele estará disponível para consulta sempre no YouTube, no canal da ACON, né, que é a ACON com 3 Cs, e sempre que precisar, entre, assista, veja, divulgue para seus amigos, quem, né, for de interesse, porque afinal de contas são benefícios que a gente não deve deixar passar, que são nossos, na verdade. Quero agradecer então a sua participação e dizer que semana que vem estaremos aqui com outro programa Mais Saúde. Doutor Otávio, muito obrigado. Vocês que estão em casa, tchau.